Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você iniciar o dia bem informado com um resumo do jornal logo nas primeiras horas da manhã. Entre as notícias de hoje, publicidade de bets terá alerta para efeitos nocivos dos jogos online. Vorcaro pediu dossiê contra a CEO do Itaú. E França domina o Marrocos e vai à semi com gol de Mbappé. Eu sou Alessandra Romano e esses são alguns dos destaques desta sexta-feira, 10 de julho de 2026. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. A segunda, Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. E a terceira, Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. As publicidades de casas de apostas deverão vir acompanhadas de advertências para riscos de dependência e outros efeitos nocivos dos jogos online, a exemplo do que acontece com as propagandas de cigarro. As bets também ficam proibidas de usar especialistas para indicar jogos. Outra proibição: não é regular, não é lícito que se induza a erro o consumidor, que se induza a erro o potencial apostador, misturando um comentário de alguém que é especialista, alguém que é um comentarista especializado sobre um determinado jogo, sobre um determinado assunto, ele dizendo que a melhor aposta é uma ou o caminho a ser adotado é aquele. As medidas foram anunciadas pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, e passam a valer a partir do dia 17. Mais de 3,5 milhões de pessoas estão proibidas de apostar no país. E o governo manteve por até 60 dias o imposto de 12% sobre a exportação de petróleo, alegando que a medida ajuda a garantir o abastecimento de combustíveis diante da escalada da tensão no Oriente Médio. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o governo adotará cautela para decidir sobre o fim dos subsídios aos combustíveis. O setor petrolífero criticou a manutenção da cobrança, apontando insegurança jurídica. وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء. Ontem, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi sepultado em uma cerimônia marcada por forte aparato do regime e pela ausência do seu sucessor, Mojtaba Khamenei. O cortejo fúnebre atraiu milhares de pessoas no Irã e no Iraque. O funeral aconteceu em meio à retomada dos ataques dos Estados Unidos contra alvos iranianos e às promessas de retaliação de Teherã. Hoje, o Estadão também informa que a Polícia Federal identificou que Daniel Vorcaro, do Banco Master, encomendou um dossiê com informações pessoais e patrimoniais do CEO do Itaú, Milton Malui, e da esposa dele, para tentar desgastar a imagem do casal. Segundo a investigação, o material seria usado por uma rede de influência ligada ao banqueiro para atingir adversários e jornalistas. A Polícia Federal aponta que o esquema era operado pelo empresário Thiago Miranda. O Itaú informou que Milton Malui não comentaria o caso. Thiago Miranda nega irregularidades, enquanto a defesa de Daniel Vorcaro também rejeita as acusações. Em São Paulo, as câmeras com inteligência artificial começaram a multar motoristas por uso de celular e falta de cinto de segurança no Rodoanel Mário Covas. Durante a fase de testes, o sistema identificou mais de 7.000 infrações. As imagens serão analisadas por um policial antes da emissão de multa.
E a ANAC passou a obrigar as companhias aéreas a acomodarem menores de 16 anos em assentos ao lado de seus pais, responsáveis ou familiares, sem cobrança de taxa extra. Essa medida atende a uma decisão judicial e vale tanto na compra da passagem quanto em alterações de reserva. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Rabiot no alto. Doué, boa bola. Kylian Mbappé, golaço! A Copa do Mundo continua hoje com mais um duelo das quartas de final. Às 16h, Espanha e Bélgica disputam uma vaga na semifinal. Quem vencer terá pela frente a França, que ontem dominou o Marrocos por 2-0. O chefe de arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina, defendeu a arbitragem da Copa, depois do presidente americano Donald Trump chamar o brasileiro Rafael Claus de suspeito. Collina disse que os árbitros da FIFA atuam com independência. O dirigente disse que acusações sem provas colocam em risco os juízes e suas famílias. Ele também respaldou as decisões do VAR em lances polêmicos do jogo entre Argentina e Egito. E o sábado será de rodada dupla pelas quartas de final da Copa do Mundo. Às 18h, Noruega e Inglaterra disputam uma vaga na semifinal. Mais tarde, às 10h, Argentina e Suíça se enfrentam para definir o último classificado entre os 4 melhores do Mundial. Essa foi mais uma edição do Notícia no seu tempo. Esse podcast teve montagem e finalização de Felipe Caldo e o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você confere essas e outras notícias em estadão.com.br e nos canais digitais do Estadão. Um ótimo dia para você, um excelente fim de semana e até segunda. Você ouviu Notícia no seu tempo. Estadão apresenta o vodcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Novos episódios sempre às terças-feiras, disponíveis nos canais do Estadão e da Rádio Eldorado no YouTube e em áudio em todas as plataformas digitais. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.